Bom dia, minhas amadas. A paz do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente domingo, na doce presença do Altíssimo. Passando aqui para falar um pouquinho sobre casamento, relacionamentos. Muitas das vezes, amados, a pessoa casa e acha que a vida vai ser igual quando namorava. Tinha beijinho toda hora, andava pegado na mão, aonde se via se abraçava. Tinha saudade o tempo todo, queria estar perto. Só que a fase do namoro é uma, e quando casamos, passamos a convivermos juntos. E na fase do namoro, ninguém conhece os defeitos, só conhece as qualidades, né? Só as qualidades. Mas quando a pessoa casa, que vai morar junto, aí a pessoa começa a se conhecer de verdade. E ainda que você more 100 anos com uma pessoa, você nunca vai conhecer ela. Você nunca vai conhecer ele. Você nunca vai saber do que ela, o que ele é capaz de fazer. E quando nós casamos, o casamento ele é uma cumplicidade, concordância, união. Tem dias que o casamento vai ser prazeroso, mas tem dias que não. Tem dias que vai estar cheio de turbulências, ventos, tempestades, lágrimas. Tem dias que vai ser dias de chuva mesmo, de temporal, mas tem dias que vai ser dia de sol. Sabe quando você faz aquele passeio pra praia, você chega lá, você vê o céu aberto, aquele marzão na frente, aí você ri, você brinca, você tá feliz, você se alegra, você não vê os defeitos do mar. Você não olha para ele imaginando que ele pode matar alguém afogado, que ele pode arrastar alguém com uma onda, que debaixo daquelas águas tem um buraco, tem uma negridão ali embaixo. Não. Você vê a beleza que está na frente. Mas quando você começa a ir sempre, aí você começa a ver os perigos, né? Você começa a ver uma plaquinha ali de perigo, um salva-vida do outro lado, indicando cuidado, vigilância. Tem um casamento. A pessoa conhece o outro e só vê, né, a beleza. Mas quando casa, quando está junto, torna-se uma só carne. E um vai conhecendo os defeitos um do outro, as chatices um do outro, a estupidez um do outro, né? A delicadeza, o carinho, né? E aí você começa a conhecer aquela pessoa. Muitas das vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas casam achando que o casamento vai continuar sendo a mesma coisa de quando eles eram os namorados, eram os noivos, e acha que vai ser do mesmo jeito, aí quando chega lá na frente se decepciona, e aí separa, um trai um, outro trai outro, e aí separam. E muitas das vezes já tem filho, e os filhos aí sofrem com aquela separação, porque faltou ali, né, o respeito, faltou o respeito, né, o amor mútuo, a concordância, o carinho. E ali a pessoa se separa. Antigamente as pessoas casavam para sempre. Hoje não. Hoje as pessoas casam porque querem matar a vontade e o desejo da sua carne. Antigamente as pessoas casavam
porque queriam formar uma família. Hoje não. Hoje as pessoas casam porque acham que se estiver em uma igreja, eu estou falando para crente, não estou falando para ímpio não, estou falando para crente. O casamento do ímpio, daquele que não serve a Deus, também é a mesma coisa, tem as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas batalhas, mas muitos perseveram e vão até o fim. Mas eu estou falando especialmente para crente. Aí eles casam porque eles dizem assim, não, eu vou casar porque se eu ficar na igreja eu vou estar fornicando, vou estar em fornicação. Fornicação é quando a pessoa faz sexo sem compromisso, né? Namora ali, aí faz sexo, aí daqui a pouco termina, aí vai conhecer outro, faz sexo. É o sexo sem compromisso, né? Fornicação. Aí a pessoa vai e diz, ah não, eu vou casar porque senão eu vou estar, né, na presença do Senhor, eu vou estar pecando porque eu vou estar fazendo um sexo, né, sexo sem compromisso com a minha parceira, o meu parceiro. Aí casa, nesse pensamento. Aí quando eles casam, aí depois não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque não se conheceram, casaram para matar o desejo da carne, aí daqui a pouco já não interessa mais. Aquele rapaz não serve mais, aquela mulher não serve mais, aquela moça, né, aquela menina, aquela jovem não serve mais e parte-se para outra. E para outro. Mas o casamento, irmão, o casamento é muito difícil. Manter um casamento é muito difícil. E nos dias de hoje, nem se fala. Porque o casamento, ele exige de nós renúncia. O casamento exige de nós renúncia. Muitas das vezes, você é uma pessoa ignorante que responde tudo, tem uma papa quente, tem aquelas pessoas que não têm papa quente na língua, né? Minha avó falava que quem tem a papa quente na língua, ela fica calada o tempo todo. Mas quem não tem, sai falando à torta e à direita. Né? Então, assim, a pessoa, tudo que um fala, o outro fala. Um fala uma, outro fala duas. Outro fala duas, outro fala três. Outro fala três, outro fala quatro. E o casamento, para dar certo, um tem que se calar na hora da desavença. Um tem que se calar, tem que dar o braço a torcer. Principalmente a mulher. Se ela vê que o seu marido, aquele homem que está do lado dela, é violento, então se cale. Quando estiver tudo calmo, você senta com ele e conversa. Outra coisa, a pessoa casa com alguém que bebe, já tem o hábito de beber. Ai, irmã, mas a Bíblia diz que não é pecado beber. É verdade. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que é pecado. Mas a Bíblia também condena aqueles que andam se embriagando, que anda perdendo a sua lucidez. Então não é bom que beba, porque quem bebe perde a sua lucidez. Vai ficar embriagado. E a Bíblia diz também que um abismo chama outro abismo. Quem bebe começa a fumar. Quem bebe e fuma começa a partir para a prostituição. Porque numa mesa de bar, né, ou numa faculdade onde aquele jovem tiver esses tipos de coisa, aí quem bebe, daqui a pouco aparece uma jovem que bebe, um jovem que bebe, alguém que fuma, alguém que gosta de uma balada, e aí começam-se a sair, começa a marcar encontro, então um abismo vai chamando o outro abismo. E aí começa, né? Daqui a pouco, a moça sabe que ele tem o hábito de beber e ela casa com ele. O rapaz sabe que aquela moça gosta de uma festa e ele casa com ela. Então, para que o meu casamento venha a dar certo, o seu casamento venha a dar certo, nós temos que abrir mão de coisas que nós gostamos, que nós fazíamos antes e agora não podemos fazer mais, porque vai desagradar quem está do meu lado. A mesma coisa o adultério. Se nem Deus convive com adultério, por que você quer que a sua esposa conviva com adultério? Porque você quer que o teu esposo conviva com adultério? Não, ninguém é obrigado a viver com ninguém adulterando nem debaixo de julgo. Quem cobra respeito tem que dar respeito. Quem cobra fidelidade tem que ser fiel.
Quem cobra amor tem que amar, porque o amor é uma decisão. Eu decido amar aquela pessoa. Amor não é um mandamento, amor é uma decisão. Aqui eu estou falando hoje de várias coisas, né? Amor é uma decisão, eu decido se eu amo ou eu odeio. Então, amados, você vê que Deus, ele decidiu amar o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus para que morresse naquela cruz e nos salvasse da condenação eterna, né, da morte eterna separada, né, de Deus. Então, amados, um casamento exige renúncia. Quem usa roupa curta não vai usar mais. Quem diz o palavrão não vai dizer mais. Quem gosta da balada vai deixar a balada. Quem gosta dos amigos vai ter que abrir mão dos amigos. Porque um homem casado não pode estar todo final de semana em rodas de amigos, saindo com amigo, bebendo com amigo, o tempo todo embalada com amigo. Não pode, amados. Vai entristecer a sua esposa, a sua companheira. Porque quando é noivo, fica dentro de casa, porque não quer machucar aquela noiva, porque depois que casa tem que machucar a esposa. Uma pessoa que casa não vai querer estar debaixo de pancadaria. Uma mulher que casa, ela não vai querer, ela não casa pensando que o casamento vai acabar, ela casa achando que o casamento é para sempre. Não vai querer estar debaixo de pancadaria, não vai querer estar numa cozinha dos outros todo dia trabalhando para trazer comida para dentro de casa. Por quê, irmão? Qual é o papel da esposa na Bíblia? Cuidar do lar. E qual é o papel do varão? Trazer o mantimento para dentro de casa. Só que as mulheres e os homens ficaram preguiçosos, mandão, estúpidos. E aí, as esposas, para não passar fome, começaram a fazer faxina, começaram a trabalhar na casa dos outros. Só que esse papel de trazer o pão para dentro de casa é do companheiro, é do varão. E a mãe cuida da casa, a esposa cuida do lar. Por que que muitos filhos estão nas drogas hoje? Por que que muitos filhos se perderam por falta de pai e mãe dentro de casa? O pai sai para trabalhar, a mãe também sai. Aí eu vou sair porque eu não tenho dinheiro para ir no salão. O salário do meu marido não dá para pagar o meu salão, então eu tenho que trabalhar. Quando você casou com ele, você sabia que o salário dele não dava para fazer o teu cabelo e a tua unha todo final de semana, e você casou. Então agora você precisa abrir mão de algumas coisas para manter o seu casamento, a sua família. Manter a sua família estável, o seu casamento estável. Porque, amados, se eu saio para trabalhar a semana toda e o marido sai para trabalhar a semana toda, como que fica essa casa? Muitas das vezes o marido não tem nem diálogo com a esposa, os filhos não têm diálogo com o pai, com a mãe, porque eles preenchem essa ausência com presentes. Dá presente de tudo quanto é jeito, presente muitas das vezes que são consagrados a demônios, né? E aí o que é que acontece? Acaba se abrindo brechas para que o inimigo entre dentro do lar e destrua. Aí o marido começa a trair, a esposa começa a trair, marido não respeita mais a esposa dentro de casa, a esposa não respeita mais o marido. Homens, vocês precisam acordarem para isso. O homem foi feito para sustentar o lar. Ah, minha esposa faz muita dívida, então vigie, esposa, não faça tanta dívida. Veja quanto que ele ganha. Só gaste o tanto que você pode gastar, mas não gaste além do que você não pode. Não gaste não, porque senão como é que vai ficar? Vai ficar faltando, né? Você também, esposa, que bebe o tempo todo, que não dá atenção à tua esposa, oxe, regressa esse caminho, homem. Você é o varão, é o cabeça da tua casa. Deus te chamou para isso. Cuide do teu lar, cuide dos teus filhos, da tua esposa, da sua dignidade. Imagina alguém olha e diz assim, olha, o pai daquele jovem ali só vive na cachaça, é um perdido. Só vive em porta de bar. Ah, aquela mulher ali só vive também bebendo de cara cheia. Ah, é uma irresponsável. Quantas vezes eu já ouvi isso? Então isso é muito triste, amados. Isso é muito triste. Então um lar nunca vai ser edificado desse jeito. E a própria palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Quando o Senhor fala de mulher, está falando de homem. O homem sábio também edifica, mas o tolo destrói na porta de bar, nas drogas, na prostituição.
A mesma coisa a esposa. Fala, gasta, xinga, amaldiçoa. Então, amados, casamento não é fácil, não. Não é fácil manter um casamento. Tem dias que vamos querer estarmos abraçadinhos, mas tem dias que um vai estar lá e o outro vai estar cá. Tem dias que a gente vai ter bife para comer, mas tem dias que não vai ter não. Vai ter só o ovo frito e glória a Deus e aleluia, e muitas das vezes nem tem o ovo frito. Muitas das vezes é o feijão mesmo, com farinha e acabou. Quantas esposas no interior eu vi fazer molho de coentro, cebola, aquele molho lambão, que aqui na Bahia a gente chama de molho lambão. E botava um feijão com farinha e comia com o molho lambão, porque não tinha outra mistura. Para o seu casamento ficar de pé. Aí às vezes a pessoa olha um casamento de longa data, de 20, 30 anos, 50, a pessoa lá comemorando aqueles 50 anos de casamento, aí diz, eita, não existe mais casamento como hoje. Mas aquela mulher pagou um preço. Aquela mulher pagou um preço. Hoje os homens estão muito vaidosos. Muitos vaidosos. Antigamente o homem arrancava topo no roçado, plantava milho, feijão, capim, mandioca, dava um duro danado, saía de casa, passava um mês, 2, 3, até um ano fora. E a sua esposa estava ali, esperando o esposo. Mas hoje não. Hoje as coisas estão muito mudadas, o homem quer saber de academia, salão, até o homem, academia, salão de beleza. Estão aí fazendo unha, sobrancelha, raspando o corpo. O homem, né? O homem, vaidoso, cheio de demônio, de brechas abertas para o diabo entrar. E aí depois quer um casamento duradouro. Então, jovem, você que está casando hoje, está fazendo a sua escolha hoje, você jovem, escolha bem. Escolha bem. Juca, escolha bem. Sabe por quê? O casamento ele não é mar de rosa, não. Não é mar de rosa, não. Tem dias que você vai ter que chorar o dia todo alicerçando aquele casamento. Tem dias que você vai chorar o dia todo alicerçando o casamento. É difícil, amada. Quando a gente começa a gravar, mas os cachorros começam a latir, né? Peço perdão às irmãs, né? Então, amadas, é difícil, mas não é impossível manter um casamento. A única coisa que você não pode aceitar em um casamento é pancadaria. Não aceite. Um homem está lhe batendo, lhe ameaçando, não aceite. Caia fora. Mas as outras coisas dá pra gente passar. Você consegue vestir uma mesma roupa um ano. Você consegue vestir a mesma roupa 6 meses. Você consegue calçar o mesmo sapato por um ano. A mesma sandália por um ano. Você consegue ficar sem o salão. Tudo para manter o seu casamento. Para que o pão não falte no armário da tua casa. Que adianta você pagar R$100 no salão e o teu armário está sem o pão, está sem o café. Não estou dizendo aqui que você não possa se arrumar. Se arrume sim, é necessário. Mas, se é para escolher entre o pão e o salão, escolha o pão. Escolha o pão. Que adianta você estar com o seu cabelo todo pranchado, toda bonita, mas a sua barriga com fome, os seus filhos com fome, pedindo na casa dos outros e os outros falando. Então o casamento ele exige muito de nós. O casamento ele não é mar de rosa. Tem dias que vai ser prazeroso, mas tem dias que não vai ser não. Vai ser de lágrimas, de angústia, de tristeza. Vai ser dias insuportáveis. Mas em Cristo você vence todas as batalhas. Se você chamar o Espírito Santo para estar com você,
você vai vencer todas as batalhas. Muitas das vezes sofremos porque fazemos escolhas erradas, irmãos. Observe os sinais. Se ele já é um prostituto quando namora você, nem case, porque ele vai continuar te traindo. Se ele é um alcoólatra quando namora você, ele vai continuar sendo um alcoólatra. Se ele já... Então, assim, gosta de estar na porta de bar, final de semana nas suas reuniões com seus amigos, vai ser difícil. Vai ser difícil convencer ele a ficar dentro de casa. Você tem que ver isso antes, porque depois é tarde. Porque esse tipo de homem, ele exige muito da mulher. A mulher tem que vestir arrastando no chão, a mulher não pode usar nada, mas ele pode tudo. Ele é egoísta, ele é soberbo, é mentiroso, é mau caráter. Então, amados, fique atento aos sinais, para que você não se prejudique, para que não esteja vivendo um divórcio logo após o casamento. Fique atenta. Outra coisa, não gaste o seu dinheiro todo. Sempre guarde uma ponta, porque você pode precisar numa emergência lá na frente e não está dependendo de homem. Seja uma mulher, né, que tem o pé no chão, como diz na roça, cabeça centrada, equilibrada, ajuizada, de caráter. Sabe, amados? E tudo dará certo. E sempre coloque Deus na frente de tudo e no centro do teu casamento. Amém, minhas amadas? Espero que vocês gostem deste conteúdo. Deixe seu joinha, compartilhe seu pedido de oração. Estamos juntas.